Bom, Bitcoin iniciou uma reversão de tendência na data de ontem num gráfico de 4 horas e hoje nós temos a probabilidade de fazer uma confirmação dessa reversão de tendência. Nós vamos olhar para dados hoje, vamos olhar para o curto prazo e entender quais são as regiões que nós devemos observar como ponto de compra e as regiões que nós devemos observar como ponto de venda no curto prazo. Junto com isso, nós vamos analisar o médio prazo também e entender como que está a saúde da movimentação. Bom, Gui Telles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar uma força para o canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Bom, ontem nós falamos sobre médio prazo e falamos sobre regiões chaves, né? Por exemplo, que era os 64 mil dólares e a gente já vai comentar sobre esses 64 mil dólares. Ontem, o que a gente mais teve no mercado foi como Fear of Missing Out, principalmente nos comentários. A gente vê claramente pelo amadorismo de alguns comentários. Olha só, na sexta-feira a gente analisou o curto prazo e a gente tinha uma formação de uma cunha ascendente. Ou seja, cunhas ascendentes, ela tem a maior probabilidade de romper para baixo. Como essa cunha ela estava sendo formada abaixo da média de 200 períodos, a gente tinha uma expectativa que isso ia romper para baixo. Rompeu para baixo? Não. Isso significa que a nossa análise foi para o lado errado, porque afinal de contas a gente não tem 100% de probabilidade. O mercado subiu, nossa expectativa é que ele ia para baixo? Sim, nós erramos na nossa expectativa diante do mercado. O que nós vamos fazer diante disso? Apontar o dedo na cara das pessoas e falar você está certo ou você está errado? Meu amigo, isso eu deixo para os amadores. Os profissionais, eles vão simplesmente construir uma estratégia. E eles vão entender que o importante do mercado é fazer dinheiro e não está certo ou errado. Eu estou cagando e andando para o que as pessoas acham se você está certo ou se você está errado. Eu estou aqui para fazer dinheiro e para te mostrar como que você faz para ser uma pessoa estratégica. Então, diante disso, se a gente tem um rompimento para cima, a gente vai comprar o rompimento? Obviamente que não, né? Coisa de amadores. Quem comprou um rompimento na data de ontem comprou por conta de como? Fear of Missing Out. O que nós vamos fazer é construir uma estratégia depois que nós desvendarmos o topo. E nós já encontramos o topo dessa movimentação. Como que a gente sabe que aqui é topo? Porque a gente tem alguns sinais no price action. Aumento de volume, candle de reversão, isso daqui são sinais de topo, de resistência que nós temos. Se a gente vai lá dentro do book de ofertas, a gente consegue ver que dentro do book da Binance tem ordens de venda dentro dessa região. Ou seja, nós conseguimos identificar um topo local, um topo dentro de um gráfico de 4 horas e não dentro de um gráfico diário. Através disso, a gente vai utilizar a retração de Fibonacci para entender aonde que são os alvos que nós podemos aportar. Nós temos alvos bem próximos dessa região que nós estamos aqui, que é os 61 mil dólares e 800, por exemplo. Se o mercado ele volta dentro dessa região e ele se segura dentro dessa região e começa a ter candles de reversão para movimentações de alta, ele vai fazer uma reversão em cima da média de 200 períodos. Isso daqui é uma confirmação de reversão. Quando a gente olha para o passado do Bitcoin, a gente consegue ver que temos padrões de confirmações desse jeito. Olha só, essa movimentação de alta que nós tivemos aqui, a gente tem um pullback dela até 0,382 de Fibo, depois que a gente rompe a média de 200 períodos. Conseguimos ir embora ali dentro dessa movimentação? Não conseguimos ir embora, mas a gente pode voltar em um passado aqui, onde o mercado ele está muito mais bullish, com muito mais pressão de compra, por exemplo, e a gente pode avaliar esse passado. Encontramos um topo até onde que tivemos retração, até 0,382 de Fibonacci. Foi uma confirmação acima da média de 200 períodos, e aí a gente sai de um patamar de 42 mil dólares com força, e a gente vai buscar um novo patamar ali de 71 mil dólares. Se você estiver sempre investindo conforme a direção do mercado, se você for um seguidor de tendência, obviamente você vai ficar bearish quando a tendência é de baixa. E obviamente você vai ficar bullish quando a tendência é de alta. O maior erro dos amadores é ser ou perma bull ou perma bearish. Meu amigo, se você é perma bull ou perma bearish, saiba que uma hora você vai perder o bonde. Os perma bulls não conseguiram vender no ciclo passado porque estavam esperando o Bitcoin em 100 mil dólares. E tiveram que segurar
a queda de 2022, a subida de 2023 para ver as coisas no 0 a 0. E os perma bearishes não conseguiram comprar Bitcoin em $16 mil porque estavam esperando os $12 mil ali, por exemplo. Saiba surfar as movimentações do mercado, saiba jogar o jogo conforme o jogo está rolando. Novamente, estamos jogando um jogo de xadrez e o mercado é as peças brancas. Bom, então no curto prazo a gente está tendo uma reversão de tendência, tá? O que a gente precisa é um pullback, confirmação, e esse pullback, essa confirmação é o nosso sinal de entrada no mercado, é onde a gente vai ter o início ali de novas movimentações. Veja que a gente tem que aguardar as movimentações de uma maneira paciente e estrategicamente. E olha só, quando a gente olha, já está sendo construído suporte ali em regiões de $57 mil. No final de semana, a gente começou a ter uma construção de suporte nos $55 mil. E foi por conta disso que a gente vem informando sobre movimentações de alta no curto prazo dentro do relatório de informações privilegiadas. Para quem viu o relatório de informações privilegiadas ontem, que eu ainda mostrei aqui para vocês na nossa análise, a gente vem informando dentro do relatório de informações privilegiadas que a gente teria movimentações de alta do preço, porque suportes eles estavam sendo construídos nesse momento. Através disso, a gente vai esperar uma movimentação de alta no curto prazo. Saiba separar curto, médio e longo prazo. O gráfico de 4 horas não dita nada dentro de um gráfico semanal, não dita nada do que vai acontecer nos próximos meses. E quando a gente está olhando para um gráfico semanal, ele não dita o que vai acontecer nas próximas horas. Você tem que saber navegar no mercado. Se você não sabe, você sempre vai ser influenciado pelas suas emoções. Quando estiver rolando FOMO no mercado, você vai achar que a alta é infinita. Quando estiver rolando pânico, você vai achar que a queda é infinita. E na semana passada eu fui bem claro com você que a região dos $58 mil já não era mais região de venda. Nós estamos vendidos desde os $66 mil do Bitcoin. Lá era o ponto de venda. Durante esse período a gente trabalha com expectativa baixa. Se o mercado ele reverte, nós vamos ficar trabalhando com expectativa de baixa? Obviamente que não. A gente vai ficar trabalhando com expectativa de alta, porque não somos amadores, beleza? Saiba que se você for amador, o mercado ele vai te engolir cedo ou tarde. Muitas pessoas perguntaram como que faz para ter acesso a esse relatório de informações privilegiadas. Para você ter acesso ao relatório de informações privilegiadas, vem aqui no canal amanhã às 7 da noite, horário de Brasília, que eu farei uma live com o Fernando explicando como que você faz para ter acesso a esse relatório de informações privilegiadas todos os dias no seu e-mail, dentro da plataforma e até mesmo em resumo dentro do seu WhatsApp. Novamente, amanhã às 19 horas, horário de Brasília, nós faremos uma live aqui no canal, beleza? Bom, dito isso, quando a gente analisa um médio prazo ali, olhando para as carteiras nesse momento, as carteiras elas estão mais neutras. Não estamos nem em acumulação e nem em distribuição. Estamos em um movimento mais neutro ali. Quando a gente olha os grupos de carteiras separadamente, tem grupos que estão acumulando, tem grupos que estão vendendo, mas no contexto geral, nós estamos em uma movimentação neutra. Isso daí nos deixa neutro no médio prazo em relação às carteiras. Quando a gente analisa exclusivamente as carteiras das baleias que detêm mais de 1.000 Bitcoin, essas carteiras elas não estão acumulando nesse momento. Elas estavam distribuindo aqui uma distribuição bem leve e nesse momento elas não estão fazendo acumulação nenhuma. Queremos ver grandes acumulações assim, isso vai ser um sinal para nós de que tem um interesse de compra aí. Bom, hoje nós estamos em cima do custo do investidor de curto prazo. Aqui é a linha que separa um mercado bullish do mercado bearish. A gente acima dessa linha vermelha é bullish, abaixo dela nós somos bearish. Hoje, como nós estamos batendo nessa linha vermelha, estamos vindo de baixo para cima, a gente já vai acreditar que a alta é infinita? Não. Isso a gente deixa para os amadores. Os profissionais, eles continuam ainda observando se vamos fazer uma confirmação dessa reversão
E nós vamos ver isso através do gráfico de 4 horas ali, para que depois isso vá respingar em gráficos diários, por exemplo. Se a gente romper essa região e for embora, temos muito espaço para a gente subir e buscar a nossa última fase do ciclo, quiçá ver Bitcoin dentro desse mês ainda em um novo all-time high, caso a gente consiga se superar acima do custo do investidor de curto prazo. Se a gente não se segurar acima desse custo do investidor de curto prazo, no médio prazo a gente continua ainda em tendência de baixa e vai ser uma rejeição desse custo, ou seja, a gente ainda vai trabalhar com expectativas de que o Bitcoin no médio prazo ele volte para patamares lá mais baixos de $55.000, que é o suporte dentro do book de ofertas. É simples, é só você olhar para sua carteira e entender qual que é o time frame de investimento da sua carteira. Se é um do curto prazo, médio ou longo prazo. Através disso, você monta uma estratégia. E não é uma estratégia só na ponta que você acredita que aquilo vai acontecer. Se você está bearish, não é uma estratégia só vendida, por exemplo. É uma estratégia também de compra, caso o mercado vá para o outro lado. Você precisa ser profissional caso você queira realmente atingir a sua liberdade financeira com investimento. Se você quiser ficar brincando de tradar o ativo, você finge que você ganha e o mercado finge que te entrega algum dinheiro, aí você pode esquecer tudo isso daqui que eu falei e seguir com estratégias e análises fracas, beleza? Bom, dito isso daqui, a gente olha também o investidor de curto prazo e nesse momento eles não estão realizando prejuízo. Um dos fatos é porque a gente voltou para o custo deles, mas veja que mesmo no final de semana, abaixo do custo deles, a gente não tem realização de prejuízo. Essa daqui era uma pressão de vendas que nós tínhamos, que era uma pressão bem complicada, ou seja, não queremos ver um aumento dessa realização de prejuízo aqui, porque isso impacta negativamente o preço do ativo. Como a gente está voltando para o custo deles, veja que a gente está tirando esses investidores da fase de capitulação. Se a gente tira eles de dentro da fase de capitulação, a gente deixa eles mais otimistas, eles param de ter medo e aí a gente vê o Fear and Greed Index saindo da região de medo, por exemplo, e entrando em uma região neutra. O amarelo aqui ele é neutro, veja que ele é super curto. Qualquer movimentação que a gente tiver para cima, a gente vai entrar em greed, ou seja, o sentimento ele vai ser positivo, porque esses investidores eles saíram da fase de capitulação. Isso traz ânimo e não medo para o mercado. Se eles estão em capitulação, significa que eles estão no prejuízo. Significa que eles estão vendendo no desespero, vendendo com medo. Por isso que a gente não estava vendendo nos últimos dias, porque já estávamos em fase de capitulação do investidor de curto prazo. As vendas elas foram feitas em $66.000, quando a gente estava lá em cima, porque ali a gente ainda não estava em fase de capitulação do investidor de curto prazo. Seja estratégico e, mais uma vez, se você quiser ter acesso às minhas decisões e não ficar tentando trabalhar num achismo, olhando as minhas análises aqui no YouTube, entendendo se eu estou comprando ou vendendo, meu amigo, entra para a carteira Rumo ao Milhão, que lá dentro você vai ter as informações claras, quando eu estou comprando, quando eu estou vendendo, e lá você vai saber exatamente aquilo que eu estou fazendo, tá? Eu analiso o mercado aqui, eu documento o mercado para que você aprenda e veja como que você pode analisar o mercado de uma maneira profissional. Mas se você quiser ter acesso às minhas informações, às minhas decisões, aí você vai precisar pagar e entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão, beleza? O link está na descrição. Bom, quando a gente avalia então o Fear and Greed Index, ele está subindo, a gente colocou muito supply no prejuízo ali, ou seja, quando a gente bateu a primeira vez aqui, ó, esse all-time high, nós estávamos com 90 ali, 100% do supply em all-time high. Quando a gente bate all-time high, quase 100% ali, ele fica em profit, por exemplo. E a gente teve uma boa retração colocando 70% dos bitcoins apenas no lucro. Ou seja, a gente teve muitas realizações acontecendo ali em cima, muitas pessoas compraram ali em cima. É bom que a gente volte para esses patamares mais baixos, porque isso daqui acaba saciando a realização de lucro de muitos players. Porque afinal de contas, se a gente colocou 75% no lucro, significa que 25% do supply ele entrou no prejuízo. 25% do supply não tem a probabilidade de ser realizado em lucro quando a gente voltar a subir
para um novo all-time high, beleza? Bom, e quando a gente olha para as nossas realizações de lucro, nesse momento, não estamos tendo realizações de lucro dos investidores de longo prazo. Ou seja, nós estamos no médio prazo em uma fase neutra, onde os investidores eles não estão com tanto interesse de acumulação e nós estamos abaixo ainda do custo do investidor de curto prazo. A gente ainda não conseguiu romper essa região. Caso a gente tenha esse rompimento acontecendo do custo do investidor de curto prazo, certamente a gente vai ver o ânimo dos investidores mais maduros e a gente vai sair dessa fase neutra e passar a entrar dentro de uma fase mais bullish e quiçá buscar a nossa última fase do ciclo, que é a fase mais exponencial ali, onde a gente sobe de uma maneira mais agressiva. Enquanto as métricas não apontarem que a gente está totalmente bullish, eu seguirei na minha posição neutra, porque nesse momento o mercado é neutro para bearish, na minha análise, no médio e longo prazo. No curto prazo, nós estamos bullish, ótimo, então a gente tem oportunidades de apostar em long, oportunidades de trading no curto prazo nesse momento, observando todo o padrão gráfico ali para que a gente possa tomar boas decisões no curto prazo. Lembrando, se você quiser ser um investidor que realmente atinja a sua liberdade financeira e não que fique brincando de quem está fazendo dinheiro, você precisa elevar o seu jogo, um jogo de mais profissionalismo, para que você consiga saber se movimentar em vários time frames diferentes, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu te vejo de volta aqui no canal amanhã. Valeu!